Mensagem do céu. Queridos, curso de judeus messiânicos, me recompondo aqui, dia de muita gratidão a Hashem, não é? Mas nós estamos aí seguindo, e não tem jeito de seguir muito, por causa da intensidade de cada relato, não é? O autor de Judeus Messiânicos, profundo conhecedor da Torá, ele acaba relatando coisas que nem para todos está evidente. Então não tem jeito, nós temos de ir parando. Às vezes dá dá dois versículos, não temos muito o que fazer, não é? Então nós estamos Judeus Messiânicos, Hebreus 11, versículo 21. Pela emuná, pela fé, pela confiança, Yaakov, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de Yosef, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Então nós vemos uma condição onde este homem, a importância da visão do futuro, para que nós possamos abençoar. Quando você tem o desejo de abençoar seus filhos, seus netos, não é? É muito importante que você possa estar munido desta visão. Essa visão, quando são colocadas algumas questões, como nós vamos ver, Bereshit, Gênesis 47, versículo 29, aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou Yosef, José, seu filho, e lhe disse: se agora eu achei o seu favor, na tua presença eu te rogo que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu venha jazer com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Então Yosef disse: farei tudo segundo a tua palavra. Então disse Yaakov: jura-me. Ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Nós vamos ver algumas condições interessantes que homens do Eterno sabiam o dia da sua morte. Eles tinham uma visão acerca das coisas futuras, intimidade de Hashem. Nós vamos ver isso acontecer com a vida de Moshe, com a vida de Aharon. Nós vamos ver isso acontecer com algumas pessoas que realmente eram conectadas com Hashem. E a morte também de Yaakov, ele abençoa todos os filhos. As últimas palavras dele são de bênçãos, algumas bênçãos repreensão, algumas bênçãos que ele colocou, como por exemplo que ele colocou sobre a vida de Levi e Shimeon. Levi conseguiu, pelo poder das suas decisões, para que o Eterno transformasse a maldição em bênção. É muito interessante o que aconteceu com a tribo de Levi e deveria ser um exemplo para cada um de nós, embora ele, juntamente com Shimeon, seu irmão, tivesse ferido os Shiquemitas e tivessem ferido aos filhos de Shiquem, de Siquem, na sua tradução, pela violência que havia sido feita contra sua irmã Tamar, mas eles ofereceram um falso acordo de paz, de uma circuncisão para a união dos clãs, e acabou que quando no terceiro dia, era o dia de maior dor da circuncisão, eles foram lá e os homens estavam indefensáveis, alguns com febre. Eu não sei como foi feita aquela circuncisão, porque a circuncisão no homem judeu, ela não tem as reações que nós vemos acontecer com relação aos Shiquemitas, aos filhos de Shiquem. Então, ocorre que nós vemos algo maravilhoso vindo da parte do Eterno sobre a vida de Levi, quando eles falam o seguinte: olha, eu recebi uma palavra negativa do meu pai acerca de uma profecia sobre o meu futuro, mas eu quero abrir mão de tudo para servir Hashem. E o Eterno o aceitou. Aceitou Levi, se tornou a tribo da linhagem sacerdotal e que preside a casa de Israel, não é? Então é muito importante que você tenha entendimento que uma pessoa violenta, uma pessoa que sozinha com o irmão matou todo mundo de uma cidade, todos homens, todo sexo masculino, mas que eles tomaram um posicionamento, seus descendentes
tomaram um posicionamento contrário à expectativa da profecia, e eles realmente foram largamente abençoados até o dia de hoje e no porvir ainda, aonde eles voltarão a servir no templo. Tá bom, queridos? Vamos lá. Bereshit 50, 22. José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai viveu 110 anos. Viu Iosef aos filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassé, os quais Iosef tomou nos seus joelhos, e disse José a seus irmãos: eu morro, porém o Eterno certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaac e Jacó. Iosef José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente o Eterno vos visitará e fareis transportar meus ossos daqui. Então morreu Iosef da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram no caixão no Egito. Então nós vemos uma condição onde aquilo que o pai havia passado para ele, fez com que a emuná dele fosse realmente acrescida. O pai pediu: eu não quero ser enterrado nesse lugar, você me jure, e em juramento ele confiou que os ossos dele seriam transportados dali, realmente foram. E Iosef foi sepultar o pai onde estava, no mesmo território onde estavam os ossos dos seus avós. E acontece que nós vemos uma condição impressionante acerca desse exemplo que o pai dá para o filho. Iosef, como aprendeu com Jacó, ele pede também que seus ossos não permaneçam ali. E é interessante, queridos, porque Iosef recebeu uma tarefa de sepultar o seu pai, e ele o fez fora dali, levou para que os ossos dele estivessem onde havia sido sepultado Leá. E é interessantíssimo que Iosef aprende o posicionamento de que uma tarefa que foi dada em vida, ele se empenhou por fazer. Então eu darei uma tarefa como um sinal à casa de Israel de que eles não permanecerão nesse lugar. Eles não permanecerão. E o sinal que eu vou entregar a eles é justamente que os meus ossos sejam levados daqui. E é maravilhoso compreender como o Eterno usou isso de um modo extraordinário. Vamos lá, versículo 22 de Judeus Messiânicos 11. Pela emuná, Iosef, próximo do seu fim, fez menção do êxodo aos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E isso fez com que a casa de Israel tivesse um comprometimento profético, queridos. Olha só, olha, certamente dentro de algum tempo o Eterno vai visitar vocês e vocês vão levar os meus ossos daqui, me prometam. O pai dele havia feito isso com ele, o pai dele havia feito com que ele compreendesse o que é uma tarefa após a morte. Claro, eu não sei se Iosef tinha noção da quantidade de tempo que os seus ossos ficariam no Egito após sua morte, mas o fato é que ele aprendeu com o pai. Então, amados meus, muitas vezes eu e você acabamos não tendo essa compreensão do que o nosso modelo de vida, o que a nossa vida pode representar na vida dos nossos filhos, o que a nossa atuação, o nosso exemplo pode acarretar sobre a vida dos filhos. Jacó, ele adoeceu, Jacó morreu enfermo. Se você puder ler Bereshit 48, versículo 1, passadas essas coisas, dissera Iosef: o teu pai está enfermo. Então Iosef tomou consigo seus 2 filhos, Manassé e Efraim, e avisaram Jacó: e o seu filho Iosef está aí.
ele vem ter contigo. Então Israel se esforçou, se aceitou no leito, estava já deitado, não conseguia mais se levantar. E aí nós sabemos que Yosef ouviu palavras extraordinárias. Eu vou ler para você, versículo 3, disse Yaakov a Yosef, o Deus Todo-Poderoso, Adonai Sebaot, me apareceu, El Elyon, talvez esteja aqui, eu não sei a tradução de fato, porque eu estou lendo a revista atualizada, eu nunca sei de que maneira que ele vai aparecer como Altíssimo ou Todo-Poderoso, como Adonai Sebaot, me apareceu em luz na terra de Quenã, e me abençoou e me disse, eis que te farei fecundo, te multiplicarei, e te tornarei em multidão de povos, a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Reuven e Shimeon, mas a tua descendência que gerarás depois deles, ele considerava tanto Reuven como Shimeon como seus primogênitos, tá, queridos? É importante ter esse entendimento, é complexo. Yaakov, ele considera algumas questões, ele foi enganado acerca do casamento, ele tinha algumas questões complexas de entendimento, e ele coloca os 2 filhos, que são os 2 primeiros filhos, como sendo agora Efraim e Manassés, mas a tua descendência que gerará depois dele será tua, segundo o nome de um dos teus irmãos serão chamados na tua herança. Vindo, pois, eu de Padã, ele morreu, vindo, pois, eu de Padã, me morreu, com pesar, meu Rachel, na terra de Quenã, no caminho, havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, eu sepultei ali no caminho de Efrata, que é Betlehem. Tendo Israel visto os filhos de Yosef, os abençoa, ele coloca a mão invertida, não é? Ele vai abençoar de uma maneira invertida. Essa bênção também é o que eu falo, o fato de Efraim ter recebido uma bênção, não quer dizer que ele se apoderou dessa bênção, não é? Efraim acaba perdendo a bênção que ele recebeu por causa do seu comportamento. Então, mesmo uma bênção, queridos, que o Eterno queira dar para nossas vidas, se nós não nos portarmos da maneira que... para uma coisa, queridos, é você querer ter um carro, outra coisa é você tirar a carteira de habilitação, ser um bom motorista, não é verdade? Então, não ter pânico de direção. Imagina, eu quero ter um carro, mas eu tenho pânico de direção. Como é que o Eterno vai te dar um veículo dessa maneira? Não é? Então, nós podemos até ter a bênção sobre as nossas vidas, mas nós temos de ter o poder de receber essas bênçãos, não é? Do contrário, elas são atrasadas ou podem acontecer, como no caso de Efraim, onde certamente Mashiach Yeshua poderia ser descendente de Efraim, mas o Eterno rejeitou Efraim e escolheu Judá, não é? Versículo 20 do capítulo 48 de Bereshit: assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo, o Eterno te faça como Efraim, como Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Depois disse Israel a Yosef, eis que eu morro, mas o Eterno será convosco e fará voltar a terra dos vossos pais, e dou-te demais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco ainda abençoa Yosef com mais uma possessão. E Yaakov ajunta todos e os abençoa, ele os abençoa, e quando ele termina de abençoar a todos, não é? No capítulo 49 de Bereshit, Gênesis, versículo 28, são essas 12 tribos de Israel. Isso é o que lhe falou o seu pai, quando os abençoou, cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Quenã, ao qual Abraão comprou de Efron
aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac e Rívca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et, tendo Jacob acabado de dar determinação aos seus filhos, recolheu seus pés na cama e morreu. E aí foi reunido ao seu povo. Então, Iosef aprendeu, queridos, que uma determinação que havia sido dada pelo seu pai, mesmo ele tendo morrido, ele teria de cumprir, não é? Olha só, Bereshit 50, versículo 1. Então Iosef se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ele beijou o morto, ele se tornou impuro, ele se tornou imundo, ele sabia o que ele estava fazendo, ele amava o pai. E Iosef ordenou aos seus servos, que eram médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias de chorarem, falou Iosef à casa de Faraó: se agora eu achei mercê perante vós, rogo-te que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro, e no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar o meu pai, depois voltarei. E Faraó respondeu: sobe a sepultura do teu pai, como ele te fez jurar. Eu quero muito também deixar claro para vocês, queridos, quando a gente trata com ímpio. Jacob, quando ele vai falar com o Iosef, ele fala: olha, lá está sepultado os seus bisavós, lá está sepultado os seus avós, e ali está sepultado Léa. Mas quando Iosef foi falar com o Faraó, aliás, ele não falava diretamente com o Faraó, ele falava com uma pessoa que falava com o Faraó, mesmo sendo um cargo tão importante. Ele era um servo, ele era... É muito interessante, a gente conta a história, não é? É um vice-rei, é isso, aquilo, mas Iosef não tinha liberdade sequer para sepultar o seu pai sem que o Faraó autorizasse. Eu queria muito passar para vocês um pouco da visão que eu tenho. Iosef, quando subiu a vice-rei, ele não pôde ver seu pai. Ele não podia sair da sua função. Ele não tinha autoridade para fazer isso. Não é? Nós temos uma visão um pouco torta dessa posição de vice-rei. É claro que ele saiu do cárcere e se tornou governador, mas era como... ele era um governador, ele era um servo daquele reino, daquele império, não é? Eu vejo o Egito como um império, não como um reino. Então é importante, eu falo império porque o líder não era um egípcio, não é? Não tem, o rei é parte do seu povo. Agora, o imperador, ele é de qualquer povo. Ele está ali por força, não é? E é interessante que quando Iosef vai reportar, não interessava aqueles detalhes, queridos. E eu gostaria muito de compartilhar com você isso. Muitas vezes você quer passar para os outros detalhes e você pode se comprometer com os detalhes, não é? Eu aprendi isso dolorosamente. Nós não temos de dar ao ímpio muitas explicações, queridos. Aprenda com Iosef. Olha, meu pai comprou um campo lá, ele quer ser enterrado lá, eu jurei que eu vou levar. Ponto, acabou. Não tem de contar a história. Olha, foi daquele que ele comprou. Isso interessa para o crente, queridos. Os detalhes é para o crente. Para o ímpio, queridos, é o menos possível. Não fique dando sua opinião sobre as coisas. Não fique expondo a sua vida sem que você saiba. E aí Faraó autoriza. Você pode ver que Iosef tinha autoridade sobre os médicos para embalsamar os seus pais, mas ele não tinha autoridade para trazer, para poder enterrar o seu pai. Ele dependia de uma autorização de Faraó. É importante que você tenha entendimento. Iosef não tinha como cumprir a promessa se Faraó dissesse: não, você não vai. E nós precisamos ter essa sabedoria de Iosef para conseguirmos, no meio de um mundo ímpio, falar o menos possível, queridos. Militar o menos possível com o ímpio. Tá bom? Espero que isso ajude você em tempos muito difíceis que nós estamos por viver sobre a terra. E aí,
quando ele deu uma determinação, aprendeu com o pai, ele teve autoridade de pedir ao rei, ao faraó, para fazer isso, e ele conseguiu o favor do Eterno para cumprir a palavra que ele havia empenhado e que ele não poderia fazer. Ele não poderia fazer. Se faraó falasse não, pronto, acabou. Ninguém sabe a agonia que Iosef ficou quando ele foi. Veja quantos dias demorou para ele pedir para enterrar o pai. O pai já tinha sido embalsamado há 40 dias. Todas essas questões já haviam acontecido. O povo chorado por 70 dias. Iosef deve ter jejuado para que faraó não desse a louca nele, ele negasse isso a ele. Preste atenção na narrativa, queridos. Iosef não podia sepultar o seu próprio pai se não tivesse autorização de faraó. E Iosef, ao ver isso, ele fala, olha, o que meu pai fez comigo foi extremamente positivo. Eu tive força de jejuar, de orar, de enfrentar faraó, de pedir para sair da terra, da possessão onde nós estamos, e conseguir o favor, e eu vou fazer o mesmo. Eu vou deixar um sinal à casa de Israel, um sinal profético, porque eu creio naquilo que meu pai me instruiu. Eu creio nas palavras que foram dadas a Abraham, Isaac e Yaakov, e eu vou deixar uma determinação para eles, que os meus ossos não fiquem aqui. Isso será um sinal profético, e é interessantíssimo. Isso é uma atitude tão grande de emuná e de confiança, que acabou entrando aí essa palavra profética de Iosef como sendo um dos atos mais elevados de emuná para o povo de Israel, não é? Vamos lá, queridos, vamos lá. Shemot, Êxodo 13, versículo 19, também levou Moshe consigo os ossos de Iosef, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem com solenidade, dizendo, certamente o Eterno vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. E Moshe morre, não entra na terra, e nós vamos ver Yehoshua, a outra geração, em Josué, Yehoshua 24, versículo 32, os ossos de Iosef que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Shiquém, naquela parte do campo de Yaakov que ele comprara aos filhos de Amor, pai de Shiquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de Iosef. Então, amados, é muito importante que você tenha entendimento do motivo pelo qual essa narrativa está no livro de Judeus Messiânicos. Aquele homem morreu numa confiança, ele havia tido o exemplo, o modelo do pai, que havia deixado uma tarefa que ele não poderia cumprir se o Eterno não intervisse na sua vida. Queridos, se Iosef pudesse sair do Egito, quando ele se tornou vice-rei, seria a primeira coisa que ele faria. Ele não tinha autoridade para sair do Egito. Ele não tinha autoridade para sepultar seu pai. É muito importante que você tenha entendimento da verdade, não daquilo que a gente imagina, né? Nós imaginamos Iosef lá na casa do faraó, não é? Jantando com o faraó. Queridos, esquece essas visões. Iosef não tinha acesso direto a faraó, tá bom? É muito importante que você leia as escrituras com os relatos que ela realmente diz e não aquilo que nós queremos interpretar. Espero que tenha edificado você, e nós vamos seguir com o curso de Judeus Messiânicos na próxima semana, se o Eterno quiser e vivermos. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pai querido, nos ajude a sermos um sinal profético na terra e a vivermos operando os sinais proféticos da nossa emuná, da confiança que nós temos na vinda de Mashiach. Anima a mim. Eu creio de todo o coração, meu Pai, na vinda de Mashiach. Que o Senhor trabalhe nos nossos espíritos, que nós saibamos que, ainda que nós estejamos no império das trevas, nós temos um filho maravilhoso, da sua maravilhosa luz brilhando sobre nós, em nome de Yeshua. Que o Senhor venha, o Senhor dê da sua bondade, e que todas as coisas sejam feitas segundo o teu querer. Coloco aqui Eliane, não consegui ler ainda, Pai,
mas já elevo a Eliane diante do Senhor com relação a essa gravidez de risco. Pelo amor da tua misericórdia, eu te peço que o Senhor guarde essa família, guarde a Eliane, guarde o Laikson, que o Senhor nos dê da tua bondade, Pai, pelo amor da tua misericórdia, Senhor, com relação a essa gestação, seja feita a tua vontade. Pai querido, meu desejo era estar com a Eliane agora, fisicamente. O Senhor sabe como eu fico no meu espírito, Pai, o amor que eu tenho por essa família, a tua herança. Eu te peço o teu fortalecimento sobre a Eliane agora, Senhor, com esta hemorragia ainda que discreta. Nós não sabemos, Pai. Eu tive 2 abortos espontâneos, Senhor, e a dor da perda é algo realmente muito difícil. Eu peço ao Senhor que possa estar com eles e que a tua vontade seja feita sobre esta família, sobre esta criança, Senhor, pelo amor do teu nome. Peço pela Cidinha Ambrosio também, por todos, Pai, todos aqueles que fazem parte da nossa vida, os desafios que nós estamos, com perda de familiares queridos, visita a vida da minha filha, a tua herança. Peço que o Senhor possa estar nos dando quantos desafios, pessoas com processos, coisas tão injustas, Pai, entra com a tua provisão, com o teu socorro, eu suplico, e eu peço, Pai, pela unidade do teu povo, principalmente nesse tempo, um tempo tão difícil para todos nós, mas nós temos um rei, e nós, Pai, quando te buscamos para perguntar o que nós devemos fazer, nós não fazemos isso por temor do Senhor, quanto à sua ira sobre nós, mas nós fazemos isso com o respeito devido ao teu poderoso nome, porque nós não vemos um palmo diante de nós, Senhor. Nós não podemos saber o que vai acontecer daqui 30 segundos. Por favor, Senhor, ajuda-nos, por amor da tua infinita misericórdia, é o que eu te suplico. Abençoa-nos, Pai, para o bem, é o que eu te peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.